e vai dar abertura para que a gente faça agora aqui uma reflexão e debata que ideia que surgiu, que questionamento surgiu com vocês durante essas apresentações. Se alguma coisa a gente não conseguir fechar agora com vocês, com certeza vamos registrar e depois, pelo conselho, nós vamos procurar atender. Tudo bem? Está aberto agora o debate para que vocês, se quiserem utilizar o microfone, o Oscar vai acompanhar, senão vocês podem escrever. Boa noite, eu sou a Luciana, sou de Três Lagoas, da Expande, onde a gente tem a venda de testes psicológicos, então para mim é muito familiar tudo isso que vocês estão falando. E eu queria trazer uma questão de reflexão para o Fernando, que é o seguinte: a gente tem muito contato ali com psicólogos do estado todo, né? Que fazem avaliações nos diversos segmentos. E o que a gente tem observado de uma realidade de mercado, acho que no Brasil todo, é a ausência da mão de obra qualificada, né? Então as pessoas vão da empresa e o número de vagas às vezes é maior do que a oferta do mercado. E a gente tem observado muitos colegas, né, muitos profissionais, muitas vezes abrindo mão da testagem psicológica, né, do uso dos testes, e também da avaliação propriamente dita, né? Porque fica uma fala assim: para que eu vou testar? Para que eu vou avaliar se não tem gente para contratar? Então a primeira pessoa que aparece, a gente já contrata. Basta ter a carteira de trabalho na mão e a pessoa já entra. E isso é uma coisa que tem me assustado um pouco, né? Então eu queria ouvir de você, né, até da mesa de vocês, como é que vocês refletem sobre isso, como é que vocês avaliam essa tendência que tem acontecido no mercado diante a falta da mão de obra e o trabalho do psicólogo ali para ser feito. Luciano, primeiro, feliz da tua vida, te conhecer pessoalmente, né? A gente tem ouvido falar muito de ti, da Expande, enfim, Três Lagoas, que está nesse movimento constante de crescimento. Mas a questão que você falou é o que a gente explora quando fala dessa questão da análise crítica do trabalho. O profissional está se propondo a isso, por quê? Para receber o salário no começo, no final do mês. É esse o nosso papel dentro da organização, né? Porque a gente sabe que em determinados contextos fazer a testagem simplesmente para ter não deve ser o objetivo. E para determinados segmentos ou determinadas atividades nem se utilizam testes, a gente utiliza uma série de outras técnicas que estão propostas, inclusive elas são comentadas, falando de termos de análise que foram feitas pelo Conselho dentro da cartilha de 2010 e da de 2013. A de 2010 fala da prática da avaliação psicológica e a de 2013 fala dos aspectos legais, né? Mas o que a gente deve se perguntar é isso: qual é o nosso papel ali dentro, de que forma a gente pretende agir? É lógico, quando a gente vê esses números, alguns se assustam, falam assim: gente, eu sou um dentro de 3.200 e vem mais 300 esse ano, então já vai para 3.500 e daqui 2 anos a gente tem quase 4.000 profissionais no estado, e isso não vai parar, tá? Agora, qual é o nosso papel e para que a gente está dentro da organização? Essa é a nossa pergunta. Te devolver com uma pergunta, mas isso é uma análise que a gente tem que fazer, e é uma... Pode sem dúvida. Só fechar esse fala. Agora, quanto à questão do mercado de trabalho, da falta de qualificação, conversava com a irmã hoje à tarde, a gente estava numa reunião no Conselho de Serviço Social, falando dessa questão, desse volume, dessa demanda. As universidades estão trazendo para dentro das grades, de novo, disciplinas de análise e interpretação de textos, porque o que está chegando na universidade é uma pessoa analfabeta funcional. Ela lê, mas ela não interpreta, né? Ela escuta, mas ela não sabe o que ela está escutando. Então, essas dificuldades estão vindo com a formação, porque a educação vai empurrando, né? Então, a gente tem que também fazer essa análise de contexto e não jogar só no psicólogo. A gente pergunta da nossa crítica em relação ao que a gente faz, mas o mercado nos promove essa dificuldade por conta dessas situações. Eu queria só contribuir com o que o Fernando falou. Eu sou a Evelyn, também já tive contato com a Luciana, falamos por telefone algumas vezes, e a Jaciane.
Mas eu queria contribuir com o que o Fernando falou, com outro olhar, e são algumas questões que a gente vive na prática. A primeira é a seguinte: Mato Grosso do Sul vive uma transição de mercado de trabalho. Então tem uma reviravolta acontecendo, né? As indústrias estão vindo para cá, você vive isso intensamente em Três Lagoas. Em função das indústrias, cresce a prestação de serviço, então esse é o segmento que mais se desenvolve. Então o mercado, de uma forma geral, está tendo uma demanda que nunca houve em Mato Grosso do Sul, que era um mercado predominantemente agropecuário. Isso já gera essa transição. Em contrapartida, e aí eu posso falar um pouco da formação e da psicologia organizacional do trabalho, que eu também sou supervisora da área, aumenta a demanda por profissionais nessa área. As pesquisas, isso está posto aí na pesquisa de quem é o psicólogo brasileiro, é uma das áreas que mais emprega, inclusive que mais bem remunera. É apontado na pesquisa que, após as organizações que mais bem remuneram, são as instituições de ensino superior. Então, as organizações de trabalho demandam essa mão de obra, quer dizer, psicólogos, que em grande parte das vezes também não tem experiência. E não tem todo esse jogo que eu acho que as séries do Fernando colocam na prática. E posso falar também da especialização, isso a gente até já apresentou num outro momento. Você não tem esse investimento, pelo menos a gente não percebe, de procurar o aperfeiçoamento, você também deve ver isso muito nos seus cursos, por parte dos profissionais da psicologia. Então você ter profissionais investindo em cursos de formação, em especialização, a não ser na clínica. Os cursos de, por exemplo, de formação em psicoterapia de base analítica são os cursos que têm uma demanda maior. Mas educacional, organizacional, são cursos que demandam muito tempo para formar uma turma e ter essa expansão. E outra coisa que eu acho que a Séries falou que contribui, que isso está muito bem colocado na literatura e a gente vive na prática de estágio, é o seguinte: a Séries falou, a sociedade não sabe o que o psicólogo faz. E grande parte das organizações de trabalho também não sabem o que nós fazemos. O psicólogo é contratado porque alguém diz, chama um psicólogo para fazer isso. Mato Grosso do Sul tem um número muito alto, muito grande de empresas de cultura familiar, empresas pequenas que vêm se desenvolvendo, crescendo e precisam de profissionais. E muitas vezes você pega um profissional que sabe também que a gente faz seleção. E que tem o quê? Um modelo estereotipado. O que é o modelo estereotipado? É isso que o Fernando fala. Aplicar o AC e o palográfico. O AC e o palográfico. E aí, não tem qualidade na prestação de serviço. Então, muitas vezes, ele é questionado. Porque tem que fazer gestão de tudo que se faz. A organização diz, eu estou gastando com teste, e isso não está tendo um resultado. Então, acho que tem uma série de questões aí, que são questões que a gente, desde o ano passado, até parabenizar o conselho, a comissão, de estar fazendo esses eventos, que é essa lacuna existente entre a prática e a formação, que a gente vem discutindo e vendo, aqui na formação, na instituição de ensino superior e na prática, como é que a gente pode se retroalimentar e fazer para preencher. Mas eu acho que são várias as questões. O mercado de trabalho está complicado, a mão de obra está complicada, mas no nosso segmento eu acho que também. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Sandra, psicóloga. E ontem eu estava navegando lá no Google e eu fui procurar um teste para corrigir, correção informatizada, e apareceu do palográfico. Falei, opa, que é isso, Aí fui pesquisar, aí fiz um cadastro que estava dizendo que você poderia fazer uma experiência de 15 testes ou de um mês. Tá? Aí ontem eu liguei lá para saber e assisti um vídeo também, um vídeo falando. E a partir do dia 9 de setembro vai estar à venda esse programa para quem quiser comprar, para fazer a correção, E eu queria saber qual a sua opinião. Eu já utilizei do Effects logo quando surgiu, mas assim, muito desconfiada.
fiz manual para comparar com a correção informatizada, né? Qual a opinião? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, né? Sandra, em via de regra, quanto à questão do conselho, é uma solicitação que foi feita via SATEPS. Tá? Ele foi analisado, foi validada essa comissão, tem acompanhado essa questão da informatização. Creio que é uma saída, ou essa utilização de meios tecnológicos é algo do qual não tem como fugir. Tá? Principalmente para esses testes que são aplicados em larga escala, testes com crivo, enfim. E agora esses que eles têm, porque o palográfico vai ter posicionamento, vai ter, né, a questão da linha, né, da horizontalidade ou da posição da linha, margem. Eles fizeram validações, pesquisas para essa parte da caixa de som que eu consigo para essa possibilidade de correção. A gente tem que acompanhar isso no dia a dia. Tá? É algo do qual a gente não tem como fugir, tá? Mas o Conselho tem acompanhado porque isso foi solicitado via SATEPS. Tá? Se é bom, se é o ideal, se não é, eles apresentaram parâmetros que garantem resultados para esse teste, para essa forma de correção. A gente vai completar agora, só um instantinho. Só para complementar, a avaliação do palográfico, ele estava autorizando o quantitativo, o resultado quantitativo. Aí você não vai poder deixar de fazer a análise qualitativa, né? E que eu particularmente acho que é a parte mais complexa, né? E que precisa do psicólogo. A qualitativa que precisa do psicólogo. A gente vai, o Fernando aí vai acompanhar, né? Eu ia fazer o complemento que você comentou, que eu estive na editora fazendo treinamento justamente do palográfico automatizado. E no início também eu olhei com bastante desconfiança, né? Mas espera lá, vou informatizar um material, né, que precisa de toda uma análise do psicólogo. Como é que fica isso, né? Fica uma coisa muito mecânica. Mas a proposta é realmente fazer a avaliação quantitativa. Então você não precisar lá ficar contando os palos, você vai escanear a folha do palográfico e ele vai te dar, o software vai te dar a contagem dos palos e o NOR. Agora, a avaliação qualitativa, ela continua sendo necessária e o software não faz esse trabalho pelo psicólogo. Tá? Então, precisa ainda, mesmo você tendo a correção informatizada, você precisa entender de palográfico, precisa saber fazer a correção, precisa ler o manual. Tá? Isso não tira esse trabalho do psicólogo. Bom, boa noite, meu nome é Carla, trabalho na área organizacional do Grupo Pereira. Para complementar o que a colega falou, porque também ia para São Paulo para fazer esse curso, e eu tive experiência essa semana de fazer minha primeira correção do BFP informatizado, né? E aí eu só reforço isso, a gente facilita em relação ao lançamento de dados, mas a interpretação não tem como tirar o papel no olhar do psicólogo e a contextualização, porque a gente vê na entrevista. Hoje, a grande demanda das organizações é justamente a velocidade dos processos, que é algo que eu entendo que nós precisamos nos posicionar de uma forma mais assertiva para não comprometer a qualidade do trabalho que a gente realiza. Porém, a gente também não pode deixar de pensar que a organização ela tem um tempo diferente e que ela precisa desses resultados. Então, cabe não só a nós fazer esse ajuste, né, de tempo de entrega, mas também saber se posicionar de uma forma, como eu disse, assertiva, para mostrar para a organização que a velocidade não necessariamente está linkada com a qualidade. E é aí onde a gente pode encontrar, dar brecha para falhas nos processos, não que a gente acerte sempre, mas a gente talvez deixe de ter um olhar mais crítico, que eu acho que é necessário para dentro da organização. Boa noite a todas, né, Maria? Meu nome é Deise, eu trabalho com segurança pública, com policiais militares, e o meu questionamento foi justamente a respeito de uma colocação feita em relação à avaliação quanto ao concurso público para a inserção dos policiais. Hoje a gente trabalha diretamente, eu, a Célia e a Mariene, trabalhamos diretamente com o atendimento desses policiais. E a gente tem percebido
que eles têm apresentado muito logo que entram problemas relacionados a transtornos mentais, né? Dentre eles, o principal seria a depressão. E na maioria das vezes, a gente pode perceber que a relação do papel da avaliação psicológica no concurso tem demonstrado uma certa falha nisso, ou está faltando alguma coisa aí. Aí vem a minha dúvida em relação à avaliação e testagem, né? O que vem acontecendo nos concursos públicos é uma avaliação psicológica, porque não existe entrevista, não existe nada que ampare legalmente aquele profissional que está fazendo aquela avaliação, mas também só existe aplicação, né? Alguns se colocam uma autobiografia lá, mas na maioria das vezes é apenas avaliação psicológica, aplicação de teste. E aí, o que a gente pode pensar a respeito disso? Porque sabemos do papel do policial, que tem uma arma nas mãos, que tem uma família, que também tem todos os problemas que todo mundo tem, e que muitas vezes a gente espera deles, né, uma condição equilibrada mental, e acaba que a gente se depara com policiais extremamente fragilizados. Quem pode me ajudar nessa reflexão? Eu pensei algo. Oi. Você quer? Pode complementar que eu vou falar para você sobre isso, mas a colega complementar, né? Ela foi colocando e eu fui pensando assim, que a pessoa faz aquela avaliação, ela está no momento de vida, e eu acho que a partir do momento que ela entra numa organização, que ela vai entrando em contato com a realidade, e daí ela não vai se identificando e vai adoecendo automaticamente. Porque às vezes no primeiro momento você vê muito assim as pessoas procurando um trabalho, procurando se encaixar em algo, procurando um dinheiro, no primeiro momento, né? E depois entra na realidade, e a realidade é outra, né? A gente pensar no meio policial, né? Meu Deus, como que isso não é adoecedor, né? Então ela foi dizendo isso, eu fui pensando nisso, né? Perfeito, só que aí nós vamos ter que fazer alguma coisa com isso que a gente pensa. Deise, né? A Deise e a Sandra, em relação a essa avaliação, perfil, né? Já tiveram vários nomes esses testes, exame psicotécnico, não é? Eu há muitos anos fiz essas avaliações para esses policiais, polícia civil, militar, enfim, toda essa categoria. E o que a gente observa? Porque aqui nós não vamos analisar o policial nem essa instituição, mas é isso que a Séries e o Fernando acabou de nos posicionar, de nos trazer. O que eu estou trabalhando, como é que eu estou fazendo estrategicamente para valorar a avaliação psicológica no contexto organizacional, das organizações de trabalho. Onde o papel do psicólogo que está na organização, ele precisa se apoderar desses testes, desses resultados. O profissional começa a trabalhar, eu vejo o corpo de bombeiros, eles têm o treinamento prático, técnico, e o perfil que traçaram, psicotécnico, enfim, os nomes que eles estão chamando hoje, está lá guardado na gaveta, né? E há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, a Polícia Civil me procurou para tentar fazer um trabalho, olha só, com um comparativo dos perfis que a gente tinha feito há 10 anos atrás, como é que estavam os profissionais hoje. Porque não havia tido nenhum acompanhamento desse resultado de quando eles entraram na corporação. Talvez isso possa ser uma dica de como a gente trabalhar, como nós profissionais nos tornarmos pessoas estratégicas e prioritárias dentro da organização. Então eu saio à frente, se eu propor um trabalho de um levantamento desse dado, utilizar esse perfil, né?
Tem pessoas que entram na corporação que você olha né, nesses militares e as colegas que trabalham com isso, devem estar todo dia em contato, que você olha ali o perfil, já parece que tem alguma fragilidade, tem alguma coisa, né, que pode trazer algum problema durante o percurso dele profissional. Então, talvez uma forma de eu me tornar mais estratégica dentro da organização é eu me antecipar, né? Eu fazer alguma coisa com esses resultados. Porque aí fica importante a avaliação psicológica. E senão, aquele exemplo que a Luciana deu, né, que as empresas às vezes passam batido, dispensa a avaliação, porque eles não estão enxergando um diferencial. Poxa, se eu só tenho o José para contratar, por que eu vou avaliar o perfil dele? Olha a pergunta. Mesmo que ele seja um transtornado, um psicopata, eu só tenho ele para trabalhar. Então, é a hora de eu ir para frente. Não sei se conseguir ajudar, a Luciana quer complementar e o Fernando também. Esse é um bom debate que eu gosto de falar assim, na prática, né? O que a gente pode fazer na prática? Vamos pegar esse instrumento, levar para a estratégia da empresa. Não esperar ele me botar na frente dele, porque senão o coronel, o capitão, vai colocar o psicólogo ali na frente e perguntar, e aí? O que eu faço com esse mocinho que está aqui com um problema? Ele já está com transtornos, ele vai ter que ser afastado. Se fosse eu perguntaria, o que é que você fez com aquele teste que ele fez para entrar aqui na corporação? Então, mas o mais engraçado é que... Você pergunta isso. Vocês perguntam isso. Mas em 2010 foi implantada uma portaria que avalia os militares que passam por ocorrências graves no dia a dia do trabalho deles, e eles têm que vir aonde a gente trabalha para fazer uma avaliação, para avaliar se houve ou não algum dano emocional diante desse fato ocorrido. Então, a maioria das vezes, eles são orientados a iniciar um acompanhamento psicológico, algumas vezes, inclusive, acompanhamento psiquiátrico também, né? Mas não tem nada assim que nos ampare legalmente. Existe sim uma lei do Estatuto da PM de que a cada 6 meses o policial deva passar por uma avaliação, né? Mas como tudo bem, a Luciana quer colocar o Fernando e depois a série, mas eu vou provocar mais uma vez. De novo, eu estou ouvindo aqui, né, da colega, que eles foram chamados, pediram, saiu uma lei para se fazer uma avaliação psicológica, então eu, psicóloga, vou fazer a avaliação, porque saiu uma lei para se fazer a avaliação. É só para refletir, né? Quando a gente fala de eu me colocar no lugar estratégico, eu estou falando disso, de eu sair à frente. Eu vou esperar a lei para que eu faça alguma coisa com o documento. Aí, até a lei se implantar e até o rapaz poder ter o dia dele de chegar lá até a psicóloga, já se passaram 2, 3 anos, e aí ele já estragou, né? E psicóloga é prevenção, não é? Eu entendo que a nossa profissão é mais preventiva. Tudo bem? Luciana? Quando você fez essa questão, eu fico muito angustiada também quando eu vejo alguns colegas trabalhando, e eu trabalhei muitos anos com seleção, né? Então, quando a gente valida um processo, é o nosso nome que está ali, né? É o nosso RP que está ali, né? É a responsabilidade. Então, você aprova num policial que, de repente, não tem condições de exercer essa função, e se ele comete alguma atrocidade no mercado, você está junto, você está cúmplice ali, né? Então, é muito preocupante isso. Mas eu acho que uma questão que bate muito sério aí é a falta até de conhecimento mesmo da sociedade, do que faz o psicólogo, que a Evelyn falou, né? Então, qual que é o papel do psicólogo nesse processo seletivo? É ele aplicar um teste só para documentar ali, ou ele realmente avaliar? Porque quando o psicólogo se propõe a avaliar, às vezes, mas a gente não tem orçamento para isso. Então, acho que a gente se bate muito na falta de conhecimento mesmo da sociedade, de quem solicita o nosso trabalho, para que a gente possa fazer ele na completude, possa fazer ele inteiro e fazer bem feito. E por contrapartida, eu acho que vem também uma necessidade nossa, né, da nossa classe se posicionar
e de começar a abrir mais espaço para que esse trabalho possa ser feito realmente como ele deve ser feito. Então eu estou avaliando o profissional, mas a instituição me pede, ó, faça um teste. Aí eu vou lá e aplico, mas eu acho que isso é uma sementinha que a gente tem que começar implantando, né? Pera lá, gente, mas você quer que eu aplique um teste, você assina junto comigo isso? Ou só eu vou assinar? Porque se só eu vou assinar, eu preciso fazer avaliação, eu preciso de mais 1 hora pelo menos de divulgar essa pessoa. Então acho que aí vem um trabalho nosso, que não é um trabalho de hoje para amanhã, mas é um trabalho longo, da gente mostrando o que realmente a psicologia pode contribuir, né? Porque uma coisa é eu atender alguém que pede X, e outra coisa é eu mostrar que esse X, como esse X tem que ser feito, né? Então acho que a gente tem um longo caminho ainda pela frente, e é assustador mesmo quando a gente coloca o nosso nome ali, o nosso número CNT, porque a gente assina, a gente tem uma responsabilidade legal em cima de toda a seleção que a gente faz, seja do policial, seja do açougueiro que está lá no supermercado, e a gente aprova o cara para estar ali trabalhando com ferramentas, e ele pode matar outras pessoas, é muito sério isso mesmo. Vejam, falando um pouco agora de ações do Conselho, para dar esse gancho que vocês estão falando, esse ano a gente teve reunião com a Polícia Civil aqui do Estado, não conseguimos chegar na PM ainda. A gente sabe que tem a Cecília, que conseguiu implantar finalmente a estrutura de psicologia dentro do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Estado, né? Pediu uma série de materiais, a gente teve alguns contatos telefônicos com ela, e a gente recebeu recente demanda da Polícia Federal. A gente tem 2 casos de suicídio de delegados federais, né? A gente tem um índice que eles nos passaram de quase 60% de afastamento dos agentes penitenciários federais, que estão nos presídios federais, que a gente tem aqui no estado e em outros estados. A gente teve essa semana um pedido de demissão em massa de todos os coordenadores dos presídios federais do país. Se isso é um movimento político, se isso é um movimento de questão profissional, não é o nosso debate, mas para ver o quanto a gente tem de demanda e o quanto a gente precisa dessa participação de quem está na ponta, atendendo e conhecendo, com essa visão estratégica que ela já falou, de não esperar sair a lei. Da gente fazer a movimentação via conselho, via sindicato para as relações, para as questões trabalhistas, né, cada qual no seu papel, mas da gente fazer essa demanda e essa pressão do nosso grupo profissional. De que forma a gente pode, porque tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil nos posicionaram do quê? A Polícia Civil, porque é no Estado, sim, porque as duas vão ter as eleições agora. Nós estamos iniciando o diálogo, e esse diálogo deve ser retomado ano que vem, porque aí tem as trocas ou manutenções de grupos políticos, mas geralmente, via de regra, tem a troca de comando geral, tá? Para as novas composições. Mas ambas estão demandando o quê? De que forma o psicólogo pode nos ajudar mais? A Polícia Civil nos deu um indicativo de construção de um documento, uma referência, via conselho, para a instituição de um corpo profissional de saúde dentro da instituição, porque eles não têm. E a Polícia Federal está pedindo essa demanda porque os agentes penitenciários e os agentes federais também não têm onde ser atendidos dentro da corporação. Não existe esse trabalho dentro da corporação. E aí eu abro o gancho do Corpo de Bombeiros por conta disso. Conseguiu, depois de muitos anos, conseguiu, está sendo instituído. O que foi feito? Precisou de, não precisou de lei. Precisou da mobilização de uma profissional que está lá há muito tempo, de outros que passaram e trabalharam em desvio de função e ajudaram, mas de construir essa importância. E agora está se sentindo na pele. Por quê? Porque isso está atingindo todas as classes profissionais. Tem uma estrutura de atendimento. Lá são 6 psicólogos que fazem atendimento dos policiais militares. Agora, um outro questionamento também que tem surgido, Fernando, é referente ao atestado psicológico, que a gente começou a ter problemas lá com a categoria médica que não aceita o nosso atestado psicológico. Inclusive chegou para a gente no final do ano passado um documento nos proibindo, no documento falava que era o atestado médico, mas acho que foi uma confusão deles lá. E agora eles também não estão conseguindo, não estão aceitando as nossas colocações dos atestados. Bom, pelo adiantado do horário, nós vamos fazer assim, vamos registrar o que, né,
o que a Deise colocou. Vamos encaminhar para vocês depois. Tem um posicionamento, tem isso tem uma lei, viu, Deise? Sei, tem uma lei. Tem a regrinha, isso. Mas a gente pode passar para você de que forma que isso fique melhor. É uma coisa que está inquietando também bastante profissionais, nós profissionais. Mas nós vamos precisar parar para a gente começar nossa confraternização, né? Apesar que essa discussão está muito rica, eu estou gostando muito, que eu acho que vocês estão bastante interessados. Muito obrigada, Fernando e a Séries, por esse conteúdo. A nossa presidente, a Norma, que com essa colocação que ela fez, a lembrança a Norma que eu utilizei algumas palavras dela quando ela fala do nosso compromisso social. Então, a gente está lembrando, né, que a psicologia das organizações precisa muito cuidar desse compromisso com a sociedade. Muito obrigada a todos os colegas, e já agora a gente vai poder conversar um pouquinho mais aí, enquanto a gente a nossa presidente vai fazer a despedida, o convite a você. Só queria lembrar que na pastinha tem um questionário, que é um levantamento de questões ligadas à avaliação psicológica, que eu gostaria que vocês preenchessem e entregassem, porque no próximo ano a gente quer organizar aquilo que seja mais específico para poder trabalhar com o tema. Tá? Pessoal, boa noite a todos e todas novamente. Algumas pessoas não estavam aqui quando eu abri a atividade desta noite, e inaugurando essa fala maravilhosa, organizada pela POT, organizada pela avaliação psicológica. A avaliação psicológica dentro do Sistema Conselho de Psicologia, eu diria que é a temática carro-chefe dentro de todo o sistema. É uma problemática que todos nós precisamos nos envolver. Não basta realizar, é preciso envolver com a temática, porque ela envolve toda a sociedade. Hoje nós tivemos um momento especial com os meninos, né, Fernando, Séries Mota, e nós queremos aqui apontar que, resultado de tudo isso, o Fernando já anunciou, mas nós temos 2 produções. É tão importante a avaliação psicológica para o Sistema Conselho de Psicologia, que nós realizamos em 2010 o ano da avaliação psicológica. Foi um ano em que todo o país discutiu a avaliação psicológica nas suas diversas dimensões. Como fazer, como realizar, como participar, como produzir os documentos. Como o pessoal apontou, é um dos principais problemas que recaem dentro do sistema, inclusive a produção de documentos. Estamos realizando uma atividade justamente para trabalhar essa grande questão. Problema com a segurança pública, Deise, é uma situação que nós estamos, sim, já iniciamos essa discussão, conforme o Fernando diz, mas vamos continuar até o final do ano dialogando com as entidades dos policiais. Vamos conversar com as associações dos delegados, as associações da Polícia Militar, da Polícia Civil, para ganhar a adesão. Precisamos de pessoas que realmente tenham o pensamento, a preocupação que a psicologia, e nós que estamos diretamente envolvidos com essa questão, com esse problema, precisamos da adesão destes colegas. E é por isso que ainda este ano vamos dialogar com essas associações. Para o ano que vem, assumindo o novo governo, nós vamos dialogar com o Estado, porque isso não é uma responsabilidade apenas da psicologia, essa é uma responsabilidade do Estado. E o Estado tem que se pronunciar. E nós vamos conversar com eles e queremos os sindicatos junto para discutir as relações de trabalho. Né? Então, que bela noite, eu quero novamente parabenizar, convidar, né? O grupo está convidado, o conselho é nosso, nós temos que ter um posicionamento crítico frente à produção da psicologia. O Fernando apontou aqui a questão do VARTEG, que ninguém prosseguiu. Cadê a produção do conhecimento? Nós estamos aí com pessoas nos programas de pós-graduação para poder dar andamento à produção da psicologia, que não pode parar. Nem a produção do conhecimento, nem o aprimoramento da técnica. Este é um trabalho de todos nós.
E, então, eu quero dizer uma boa noite e parabéns novamente para todos os psicólogos e psicólogas e convidar para uma confraternização singela, mas feita com muito carinho pela gestão do 7º plenário do Conselho Regional de Psicologia. Boa noite. Me permita, como hoje é uma comemoração, temos aqui alguns mimos para serem distribuídos que atenderam ao convite do CRP, antes de irmos propriamente para este coquetel. E primeiro, avisos importantes, um convite também especial para mais ações que o CRP realiza. Divulgação e panfletagem sobre a psicologia, que será realizada pelo Sindicato de Psicólogos e o CRP-MS, na Praça Ari Coelho, a partir das 8h30 amanhã, aqui em Campo Grande. E também um convite muito especial para o Cine Clube, às 14h, no prédio da Universidade Católica Dom Bosco, na Avenida Amaranto Branco, né? CDB Centro, em frente à Praça do Rádio Clube, com a apresentação do filme O Quarto Poder, com debate e também será oferecido declaração de participação. Os mimos que aqui estão sendo oferecidos para aqueles que vieram atender esse convite são 4 livros cedidos pela Expand, Desenvolvimento de Talentos e das Organizações, e aí vai o nosso convite para a psicóloga Luciana Batista dos Santos, que gentilmente cede essas edições, e 5 livros também de produção do CRP 14MS, Saberes, Processos e Práticas do Psicólogo Escolar Educacional. Assim complementamos essa noite, mais uma vez, peço uma salva de palmas às pessoas que aqui tiveram a colaboração de fazer esse tema a base e ao convite da presidente. Vamos lá fazer então o sorteio para os contemplados. 13. Robson Batista. Convidamos a Luciana aqui para fazer a entrega do próximo sorteado. 49. Joane Mazina. Nara Liz. Cláudia Pinho. Cláudia Pinho. 114. Luciana Batista. Luciana. Você vai fazer no próprio, olha só, Luciana. Aleilza de Lima. Aleilza de Lima. Eu vou pagar minha conta. Você tá Sandra Guedes. Thalita Delmontes.
Tchau.